Pep Guardiola renovou com o Manchester City. Isso aqui é um sinal, obviamente, muito positivo. Apesar da fase atual do Manchester City, eu não acho que seja nada demais, ok? Eu acho que vai passar. E também, claro, sinal, na fase atual do Manchester City, que eles precisam renovar o elenco. Pensando em tudo isso, hoje eu vou montar um elenco novo de Pep Guardiola com o Manchester City. O Manchester City atual tem alguns problemas que são bastante claros, que vocês podem ver. Jogadores que estão de saída, como Ederson e Kevin De Bruyne, que são importantes. Jogadores em queda de rendimento, que são claras e objetivas de vocês enxergarem, como Kyle Walker e Gundogan. Então eles precisam renovar, trazer jogadores novos. Tem algumas soluções até dentro do próprio elenco atual do próprio Manchester City. É pensando nisso que eu faço esse vídeo aqui de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, rapaziada, a questão no Manchester City não é única, ela é múltipla, ok? Ela é de vários fatores, seja os jogadores em queda de rendimento, seja o Pep Guardiola, que é um treinador muito ambicioso, que quer tirar talvez até demais dos jogadores. É difícil dele arrumar jogador, inclusive, porque essa exigência dele é muito alta, diferente do que eu falo de treinadores como o Ancelotti, que qualquer jogador ele tenta arrumar um jeito de encaixar dentro do elenco. Pep Guardiola é o contrário. Se você não se encaixa às ideias dele, se você não se molda ao que ele quer, você não joga, não importa o quanto você custou. Pra montar um elenco de Pep Guardiola, inclusive, dá muito trabalho por causa disso, porque você sempre fica pensando, pô, será que esse cara tem inteligência pra jogar com ele? Quando eu tava montando o elenco deste vídeo atual que eu estou gravando, eu senti muita dificuldade de achar um 9 pra substituir Haaland. Por quê? Porque se eu pego um John Duran, eu noto que John Duran não é tão inteligente, ele não vai jogar com Guardiola, ele não vai querer um cara que toma decisões estranhas, ele vai querer o cara que toma a decisão certa. Então a cobrança é sempre muito alta, e isso exige mental e fisicamente dos jogadores algo extremo. Obviamente isso tem um custo, muita gente não coloca esse custo na balança. E que custo é esse? Desgaste. Os jogadores ao longo dos anos, eles vão se desgastar jogando com o Pep Guardiola, parece haver um estresse entre ele e os jogadores há muito tempo, não é algo de hoje, não é algo de momento, é algo que tem tempo acontecendo dentro do elenco do Manchester City. Esse desgaste, esse estresse mental que os jogadores têm para continuar ali dentro do clube, e de fato eu não posso ignorar algo que tá claro aos meus olhos, ok? É muito fácil de você perceber. E é um desgaste, por exemplo, quando eu cito como funciona o esquema tático dele, você vai entender do que eu tô falando. A gente tem no Manchester City um zagueiro pela direita e um zagueiro pela esquerda, que ele é zagueiro na defesa e lateral no ataque em alguns momentos. É uma dupla função. Nós temos o primeiro volante, Rodri, que ganhou a bola de ouro, que é tão bem visto, um primeiro e segundo volante ao mesmo tempo. Na defesa ele é primeiro volante, no ataque ele é um camisa 10 e um segundo volante que sobe até pra virar um meio atacante, sendo uma função tripla muitas das vezes, depender de quanto a linha sobe. Isso tem um custo. Aí nós temos meio atacantes que são meio atacantes e pontas, e às vezes até segundo atacante, função dupla ou tripla. Nós temos pontas que são pontas e meio atacantes, eles pisam tanto no extremo do campo, tanto na ponta, como na posição de meio atacante. E isso tem um desgaste. Note que o tempo inteiro você tá nessa dupla posição. O único jogador que tem uma única posição dentro do Manchester City é Haaland. Mas pra Haaland existir e acontecer, tem um plano. Já citei aqui no canal esse plano, já falei, é um vídeo antigo meu, que eu falo do 10+1, né? Que são 10 jogadores em jogo de posse e um cara separado. O cara separado é Erling Haaland. Ele é o único que tem uma função específica, que é afundar a linha de marcação e atormentar a zaga do adversário. É muito difícil de parar, você tem que planejar muito. Quando ele chegou no Manchester City, inclusive, foi um terror. Foi um terror. Quem viu o Manchester City quando ele chega, porque era um cara que você não sabia como marcar. Todos os times estavam atormentados. Acho que o único time que conseguiu marcar bem foi o Chelsea de Graham Potter. De resto, a maioria sofreu demais. E isso é por causa desse plano. É um plano que tem um custo. Você perde um cara no jogo de posse, então você perde controle da partida, porque você tem um cara a menos pra passar a bola, que todo mundo toca na bola, até o goleiro toca extremamente na bola, né? E sem esse cara a mais, você tem um custo. E obviamente, vocês já estão começando a entender o desgaste disso aqui. É quando a gente pega o lateral direito, que é um lateral e é volante ao mesmo tempo, né? Na defesa lateral, no ataque ele é um volante, é um lateral invertido, né? Que chamam. É um custo também. E aí você dificulta muito achar jogador, é difícil achar lateral invertido. E principalmente, é difícil achar lateral invertido em altíssimo rendimento. É praticamente impossível. Então, o custo Pep Guardiola é brutal. Não é um custo pequeno, é um custo muito grande. E às vezes quando eu falo aqui no canal de Pep Guardiola, eu falo desse custo, as pessoas não entendem o quanto ele é grande. Não é só financeiro, cara. O jogador tem que se dedicar demais pra estar ali naquele esquema, pra estar acontecendo aquele Manchester City. Óbvio que isso vai ter desgaste com o passar dos anos. E aí a gente tem queda de rendimento de Gundogan, desgastado mental e fisicamente, Kevin De Bruyne, que parece completamente sem vontade de praticar futebol, né? Ele parece completamente desmotivado em campo. E aí a gente tem o gás de jovens, né? Savinho, Oscar Bob, alguns que estão surgindo que querem se provar. Eles estão com vontade, os outros não. Até o próprio Phil Foden parece desanimado, cara. E ele nem tá tanto tempo assim. Mas é um jogo que desgasta. Pro City ser campeão todo ano, tem um custo. E a atual crise do Manchester City é o custo desses últimos anos. É o custo dos jogadores, é o custo das saídas que não tem reposição porque é muito difícil de achar jogador. É o custo de estar o tempo inteiro tendo que performar. É o custo de um
calendário cheio, então o Manchester City ele tá vivendo uma crise merecida. E essa crise tem solução, como eu acabei de falar, né? Os jovens, eles precisam de reformulação. Essa reformulação precisa acontecer, precisa surgir jogadores novos, o Manchester City precisa achar esses caras. Às vezes até um cara que já tá com a idade um pouquinho mais avançada, mas é um cara que é muito bom na carreira e quer brilhar, e ele quer mostrar, ele quer ganhar aqueles títulos que faltam, pode ser o cara certo. O único cara que não parece desgastado dessa história inteira é o próprio Pep Guardiola, que parece ainda tá muito bem da cabeça, parece ainda tá de pé. Ele é o único que parece que tá tudo certo acontecendo com ele. E, de fato, o Manchester City precisa mudar. E eu acho que vocês entenderam o tom disso aqui que eu tô trazendo, né? E o custo de tudo isso aqui. Eu não falei do goleiro, né? Eu acho que talvez um dos mais desgastados seja Ederson. Ederson, ele é um goleiro e um jogador de linha. Dá pra dizer que é um outro zagueiro? Se você quiser interpretar dessa forma, você pode. Mas ele é um jogador muito importante. Por quê? Ele tá na área e tá fora dela. Ele tem que ser acionado o tempo inteiro. Toda hora a bola volta pra ele. Toda hora ele faz passe. Toda hora ele tá sendo acionado pra fazer alguma coisa. Quando falha o sistema de marcação, ele tem que adiantar e antecipar a corrida do adversário e tirar a bola antes que ele chute. É muito difícil. Você joga fora da área e você tem que voltar pra recompor ela, pra poder defender. É muito custoso. Mental e fisicamente. Um custo muito grande. Não tem como dizer outra coisa. Então a gente precisa de mudanças. As mudanças, elas vão vir em jogadores sêniores, né? Porque o Kevin De Bruyne provavelmente vai sair. E aí a gente tem a saída de um Kyle Walker que tá em fim de carreira, né? Tá em queda de rendimento, deve jogar em outro clube provavelmente, mas talvez não dê mais pra contar com ele pela idade. E aí você vai precisar de um substituto à altura. E pensando nisso, eu montei esse elenco aqui com esses substitutos e jogadores que ele precisa imediatamente. Então esse aqui vai ser o elenco montado. Vou fazer citações a outros jogadores interessantes que ele poderia trazer. E durante o elenco vocês vão entender do que eu tô falando. Basicamente é isso, rapaziada. Vamos lá. Bom, cara, este aqui é o elenco montado do Manchester City. Vocês podem ver muitas mudanças aqui. Mudanças interessantes. Alguns jogadores que talvez vocês não imaginavam que podiam jogar com ele, mas podem. E vamos começar essa brincadeira aqui. Primeiro, Ederson, eu acho que tá desgastado, já deve sair. Temos alguns nomes que poderiam, como o nome de Diogo Costa, mas é bem caro, é bem salgado, é um goleiro bem salgadinho, o Porto quer muito dinheiro por ele, e eu acho que Mike Maignan tá bem mais pronto que ele. Mike Maignan é um goleiro muito bom em questões defensivas, mas ele também é muito bom com os pés, ele tem uma visão muito boa, ele pode sair de fora da área pra fazer ações, inclusive no Milan ele se destaca um pouquinho nisso, né? É um goleiro interessantíssimo e pode ser esse goleiro. Outra opção que o Manchester City tem é botar Ortega como titular, porque tem nível pra isso, pode ser titular em quase qualquer clube da Premier League, colocar um jovem talento pro futuro, tipo um James Trafford, ok? É uma opção que eles têm também. Na zaga, tá imodificado o zagueiro central, nós temos aqui Stones e Rúben Dias, que são zagueiros que não precisam ser trocados, ambos são muito bons. Podem até fazer dupla, né? Na maior parte do tempo eles fazem dupla, mas obviamente que se você tem Stones e Dias, você prefere Stones como titular. E aí nós temos na esquerda Vardiol e Ake, são dois jogadores que evoluíram muito nos últimos tempos, eram jogadores questionáveis antigamente. Vardiol ainda acaba falhando pontualmente, porque é muita cobrança pra fazer um jogador só, você tem que ser lateral e zagueiro ao mesmo tempo, mas é um jogador de altíssimo nível. E aí na direita, para substituir nosso querido Kyle Walker, eu fiz uma lista, pensei em alguns jogadores, nós tínhamos Konsa, tinha Jules Koundé, que se aproximou mais dessa função, é o tal do Pavard. E aí a gente também tem a Canja na reserva. Eu acho que Pavard, ele tem pouca ambição como jogador, é o que eu noto dele atualmente. Pode ser que essa ambição cresça indo pro Manchester City, mas é difícil substituir o Walker. Por exemplo, quando eu olho pra Koundé, é um jogador muito completo, muito bom, mas ele não tem a parte defensiva de Walker, ele não vai seguir um jogador até o fim. E é preciso desse rastreamento. Mas Pavard, ele é muito sólido nessa parte, e ainda criativamente com passe, ele traz um a mais que o Walker talvez não tenha. Então é um jogador bastante interessante de estar aqui, ok? É uma escolha que eu não sei se seria 100% do que eu tô pensando, mas parece ser o caso da melhor opção pra substituir o Walker, né? Porque é muito difícil substituir esse cara. E um que entrega a parte defensiva, mas é muito fraco nas outras partes, é o tal do Inzeri Konsa. Talvez seja bom até pro Chelsea, né? Enfim. Sigo aqui pro meio de campo, e aqui a gente tem o lateral invertido Kimmich, que joga na lateral direita e inverte pro meio de campo. Vai estar pisando mais no meio de campo, porque Pep Guardiola sempre tem a posse da bola à frente do seu adversário, sempre ele ganha a posse, em que funciona o time do Manchester City. Então o Kimmich jogaria bastante no meio de campo como ele quer. Agora, fazer esse lateral invertido é bom pra Kimmich? Sim, Kimmich é um ótimo lateral. Eu prefiro ele na lateral do que como volante. Como volante ele tem algumas falhas, mas ele é um excelente volante também, um volante regista com um nível de criatividade extremo. E aí você deixa de depender de Rodri, você deixa de depender de De Bruyne, porque você vai ter Kimmich. E Kimmich é uma máquina de criar jogada. Kimmich é muito criativo. Poderia ser a opção que está faltando. Porque, por exemplo, se você vai usar outra formação, por exemplo, você não tem Rodri, você pode botar um volante tipo Kovacic e Kimmich ao lado um do outro, e aí você vai fazer um time mais defensivo. Com Kimmich criando o jogo, com Kimmich sendo esse cara criativo. Então, Kimmich pode ser a solução perfeita do que falta no Manchester City. Já jogou com o Pep Guardiola, parece que ambos têm uma boa relação e dão bem, e foi um treinador que mudou a carreira de Kimmich, digamos assim, né? Eu acho que depois de Pep Guardiola, Kimmich se tornou um jogador muito sólido. Ponto. Na reserva dele tem Rico Lewis. Aí a gente tem Rodri e Kovacic. Eu pensei em um substituto pra Rodri, mas é muito difícil de achar alguém que tenha algo perto do nível dele. Quem mais se aproxima dele nesse equilíbrio de conseguir ser primeiro e segundo volante, né? Eu já falei isso aqui 1000 vezes desse jogador, que é Bruno Guimarães, que eu falo que ele
ele pode fazer a saída de bola do Newcastle, mas ele joga em box to box, ele tá o tempo inteiro batendo, subindo e descendo e fazendo ações dentro da partida, ele joga num ritmo insano dentro do Newcastle, é assim que funciona o Newcastle, inclusive. A saída de bola também não é uma necessidade, né, que ele seja feito por ele, pode ser feito por outra pessoa, e inclusive no meio da partida, né, o Newcastle é um time que surpreende muito o adversário, por isso inclusive dá medo no Manchester City às vezes, e Bruno Guimarães é esse cara pra substituir Rodri, ele é o que mais se aproxima dentro da Premier League, mas ainda assim Rodri é muito melhor, então poderia ser um teste aqui, o tal do Bruno Guimarães no lugar de Kovacic, mas eu não sei se vai entregar 100%, apesar de eu estar gostando muito do Kovacic atual. Subimos pro ataque, nós temos aqui a figura de Florian Wirtz, que muitos de vocês estão percebendo aqui. Na reserva dele temos Matheus Nunes, que está sendo treinado para ser um Bernardo Silva 2.0, inclusive em algum outro vídeo eu cito isso. E temos Foden e Bernardo Silva na direita do campo, como esses meio atacantes criativos, para fazer gol também, né? Wirtz tem um nível de criatividade para substituir Kevin De Bruyne, tem potencial ainda de aumentar essa criatividade. É um monstro, Wirtz, pode ser que seja um jogador ainda maior que De Bruyne, pode ser que a carreira de Wirtz seja um bagulho absurdo. Ele é um cara que eu não sei explicar, mano, ele é simplesmente um monstro. Ele pisa no meio de campo, ele pisa no ataque, ele faz tudo, ok? É um jogador muito completo, pode botar na ponta, é um dos jogadores coringas desse elenco, e inclusive pode jogar do outro lado do campo também se quiser. Nas pontas nós temos Savinho e Oscar Bob, que pra mim é o suficiente pro futuro do Manchester City. Savinho tá num nível muito bom da carreira dele, é um jogador excepcional. E nós temos Jack Grealish e Jeremy Doku na esquerda do campo, Grealish sendo o jogador mais problemático de continuar aqui, mas vocês vão entender porque que eu continuei com ele quando eu vim pra cá. E aqui nós temos o camisa 9, Erling Haaland, insubstituível, e João Pedro do Brighton na reserva dele. Bom, vamos explicar o caso de João Pedro. Assim, quando o Pep Guardiola não tem Haaland, o que ele faz? Ele põe um falso 9. É simplesmente isso. Julian Álvares era esse cara. Tem outros caras que depois que o Julian Álvares saiu estão ficando, né? Ele às vezes até bota Foden na posição, o Grealish. Basicamente funciona assim o Manchester City atual. Só que eu acho que eu prefiro ter um cara próprio pra isso, como era com Gabriel Jesus, por exemplo. E Gabriel Jesus voltando pra cá seria uma bosta, não acho que vale a pena. E ainda mais se tem um cara que é uma versão melhor de Gabriel Jesus, como eu já disse aqui, que é João Pedro. João Pedro não só ele é essa versão melhor, como ele pode jogar em outras posições. Você pode botar João Pedro na ponta, você pode botar João Pedro como meio atacante aqui, ele faz a função muito bem. Então o João Pedro ele vem pra ser a peça extra, tipo o que Álvares estava fazendo, né? Álvares estava sendo esse cara extra. Só que o João Pedro me parece ser muito melhor que Álvares, parece ter valências muito melhores. Ele é bom de cabeça, ele é um bom 9, inclusive, se você quiser usar ele como um cara mais central, e ele é um cara com a qualidade e com um a mais que outros jogadores não têm, cara. Tecnicamente ele é muito superior, ele é um cara que sabe receber falta, ele sabe receber pênalti, bate pênalti com maestria. Então se você perde Haaland e você tem João Pedro pra bater pênalti, pelo amor de Deus, você tem um dos melhores batedores do mundo, cara. O cara é uma máquina batendo pênalti. Então João Pedro é um pilar pra eles contratarem, cara. E, cara, se eu fosse ele, aceita, mano. Aceita jogar com Guardiola. Guardiola é um ótimo treinador, vai fazer dele um jogador ainda melhor do que o que ele já é hoje, ok? E ele já joga em sistemas parecidos, né? Como era com o De Zerbi, como é agora com o tal do Husler. Eu acho que é um jogador que encaixaria como uma luva aqui pra ser o coringa do time, ou seja, é o jogador extra aqui que vai entrar em várias posições, jogar em todo canto. E com Guardiola ele vai evoluir muito e vai aprender, inclusive, a fazer essas coisas. Essas seriam as mudanças que eu faria no Manchester City. Note que eu coloquei opções a mais, né? Como, por exemplo, o Guimarães, mas o valor vai aumentando muito pra fazer isso. Então eu tentei balancear um pouquinho o preço, né? Em questão de salário e tudo mais, pra ter um elenco balanceado. E até eu não sei se o Bruno Guimarães vai ficar feliz em ser reserva de Rodri, ok? É uma posição ingrata pra muito volante. Porque pra achar uma reserva de Rodri, o cara tem que ser muito bom. Se o cara é muito bom, ele quer ser titular. E aí a gente tem esse paradoxo infinito onde você não acha um cara pra substituir Rodri. É basicamente isso, rapaziada. Este aqui foi o vídeo, essa aqui foi a mensagem. Sim, o City tá em crise, ele tá com problemas. E a culpa é do Guardiola, que é um treinador que exige muitos jogadores. E também do próprio elenco do Manchester City, que precisa de renovação. Essa é a mensagem final que eu passo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Ajuda demais esse canal aqui a continuar. É esse compartilhamento de vocês que faz isso aqui acontecer. E muito obrigado a todos vocês que ajudam o canal e que me escutaram até aqui. Tchau!